Aos poucos ia montando as frases, mas de forma bem natural. Você não precisava ficar pensando, uma hora elas simplesmente saíam. Vou te falar, é a mesma coisa em inglês. Um exemplo que eu sempre uso com os meus alunos é o famoso What's your... Os alunos já sabem essa pergunta de forma muito natural, mesmo os mais iniciantes. Todos eles falam My name is e respondem sem pensar. Ninguém fica assim, peraí, what é o quê? Is, não, peraí, is é o verbo to be, your é o possessivo seu, name é nome, então what's your name, qual é o seu nome. Ninguém fica pensando no que significa palavra por palavra. E a partir do momento em que você conhece essa estrutura, what is, ou what's, que é a forma mais curta, com a prática no dia a dia, novas frases vão magicamente aparecendo. Se você sabe que address significa endereço e quer perguntar para alguém qual que é o endereço da pessoa, a gente já conhecia o what's your name, então você vai falar What's your address? Se quiser saber o número de telefone, você vai dizer What's your phone number? Se quiser perguntar qual que é o livro favorito, What's your favorite book? Se quiser saber a banda favorita, What's your favorite band? Então a gente usa sempre essa estrutura What's com as palavras novas que a gente vai aprendendo. E é um processo natural a gente juntando essas palavras novas que a gente vai aprendendo. Então, o what significa o que ou qual e a gente usa para coisas. Depois a gente vai aprender o who, que é quem. E aí a gente usa aquela mesma estruturinha, what's your name, mas eu vou usar o who. Por exemplo, quem é seu escritor favorito? Fica who is your favorite writer? Ou quem é a sua mãe? Fica who is your mother? Então, a mesma estrutura, só que a gente vai trocar pelo who. E assim a gente vai aprendendo frases novas e praticando até mesmo sem perceber. E por aí vai. À medida que você vai aprendendo novas palavras, novos termos e vai praticando, as frases vão surgindo. Vai se tornando algo natural, sem muitos questionamentos, assim como a gente faz com What's Your Name. Certo? Se imaginar em uma situação que você poderia usar aquela frase. O que aquela frase significa? Como que você pode adaptar ela para outros usos? Porque às vezes a gente quer traduzir ao pé da letra, entender a estrutura, e isso só complica tudo, gente. Aprendeu What's Your Name? Memoriza aquela frase. Aprendeu, por exemplo, How old are you? Que significa quantos anos você tem? Memoriza que essa é a forma como eles perguntam a idade. Se você fosse traduzir literalmente, palavra por palavra, ia ficar algo assim, imagina que estranho. Quão velho você é? A gente não pergunta assim em português. E se a gente fizer o oposto, traduzindo do português para o inglês, só pra gente imaginar, ficaria How many years do you have? O dedo tá exatamente aí. Aprende a frase ou a pergunta como ela é e o significado. Por exemplo, How old are you? Qual é a sua idade? Ou quantos anos você tem? Pensa numa situação que você pode usar essa frase. Por exemplo, eu quero saber a idade de alguém. Ou vão perguntar a sua idade. Numa entrevista de emprego, quando você conhece algum gatinho novo, ou alguém na balada. E a estrutura natural. How old? Eu uso how old para perguntar a idade. Não fica se questionando muito. E pratica bastante, mas bastantão, hein, gente? E olha só, acredite, dessa forma vai ser muito mais fácil e muito mais gostoso aprender inglês. Isso serve para todos os níveis, sempre. Gostou dessas dicas? Dá um like. O que fazer quando você sabe o significado das palavras em inglês, mas quando quer montar frases ou falar com alguém, você trava, né? Então aqui, o problema aqui é travar na hora de montar frases. A primeira coisa que eu quero dizer é que isso é normal, tá? Principalmente nos níveis mais iniciais, você vai aprender palavras soltas, frases soltas, mas para montar a sua própria frase, aí você vai ter essa dificuldade. Por quê? Porque você ainda não tem o conhecimento da gramática da língua, ainda não tem gramática suficiente. Então, quando a gente pensa em gramática, vem aquela coisa chata, tem que estudar gramática, então, que saco, não sei o quê. Mas, quando você tá no início, você precisa aprender, como é que eu faço uma frase no presente simples? Como é que eu faço uma frase negativa no passado? É I didn't, tá, I didn't. I didn't, e aí o verbo no infinitivo sem o to. Então, I didn't do my homework. Não fiz o meu tema? I didn't do my homework. Não fiz a minha lição. I didn't go to the beach. Eu não fui à praia. I didn't read the book. Eu não li o livro. E aí você veja que você está, de certa forma, estudando gramática, tá? Porque você está fazendo combinações com palavras diferentes na mesma estrutura, mas você não está fazendo de forma comunicativa. Então você pode pensar, o que eu posso falar que eu não fiz ontem, por exemplo? E aí você vai
se forçando a falar essas coisas. É uma coisa meio mecânica, mas você vai internalizando. I didn't see her. I didn't read a book. I didn't go to my mother's house. Enfim, essa é uma forma de você aprender a montar frases. Pode perceber que, na verdade, a frase é a mesma, você só está mudando as palavras, mas você está se forçando a fazer uma frase nova. E você pode, na verdade, pegar qualquer estrutura. Pode começar com uma coisa simples, como, por exemplo, I like chocolate. I like books. I like YouTube. E pense, é uma coisa muito simples, você está só trocando a palavra, mas de certa forma você está sim montando uma frase. E quando que você vai aprender a montar frases? Com a prática, você vai acabar escutando tanto inglês, escutando as estruturas, que elas vão começando a fazer mais sentido na sua cabeça. Se elas não fizerem sentido intuitivamente, aí procure pela sua dúvida. Pode ser num livro de gramática, pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um fórum, pode ser no Google, na internet, entendeu? Então, busque aquilo que você não está conseguindo dizer em inglês e tente substituir por outras palavras para você ir praticando. Mas é uma prática controlada. Por quê? Porque você não está criando a frase mais mirabolante do mundo. Não, é uma estrutura fixa e aí você vai mudando. E além disso, talvez esteja faltando listening também. Então, a gente não pode esquecer que para aprender uma língua a gente precisa ter input, a gente precisa fazer essa língua entrar na nossa cabeça. Então, quando você vai escutando, você vai pegar. Mas não é só escutar, sentei aqui e comecei a escutar. Não, é escutar com atenção. E uma outra coisa para quem acha que só tem um monte de palavras soltas na cabeça, é a importância de tentar memorizar as palavras em combinação. Então, por exemplo, você escutou a palavra at home, que você sabe que é em casa. Aí vamos supor que você queira anotar essa palavra, porque você não sabia que home era casa. Aí você anota lá só home. Não, já anote at home, que significa em casa. E aí você vai memorizando. O at se combina com home, então não é in home, é at. E aí você vai começando a prestar atenção nesse modo que as palavras se combinam. Você precisa ler bastante inglês para pegar o feeling do idioma. Do idioma é ótimo. Ritmo, construções, enfim. Enquanto estiver lendo, anote as estruturas usadas em um papel. Por exemplo, inversão de sujeito, locuções adverbiais, ordem da oração, para tornar consciente o ritmo do idioma. Me ajudou bastante, acho que pode te ajudar também. Primeiro, obrigada, Ruth, por ter respondido a pergunta do A Galhardo também. E eu achei uma excelente resposta. Leia, sublinhe e vá tentando colocar isso na sua escrita também. Para escrever resumo, por exemplo, abstract, tem vários sites que têm ideias de estrutura de resumo, de abstract. Então você pode ir lá ver aquele esqueleto e ir montando com as suas próprias ideias. Então eu acho isso um jeito bem legal. Eu muito já fiz isso, tá? Mas uma coisa que eu preciso mencionar é que a escrita acadêmica, ela vem com a prática, tá? É uma questão de